Olha, eu e o general Floriano, que está aí, o presidente dos Correios, nós conversamos com ele ontem, né? E o que ficou, né, foi exatamente o que eu falei, que por enquanto nós não temos nada de concreto, né? Então não recebemos nenhuma documentação no Ministério para iniciar qualquer processo de desestatização. Mas no momento que nós recebermos isso, logicamente que a gente coloca o procedimento em funcionamento. Foi o que eu falei aqui. Nesse momento, a instrução que nós temos é de fortalecer a empresa, né? Isso está sendo feito pelo general Floriano. E se surgir o processo de desestatização ou a PPI, por exemplo, isso vai ser analisado, vai ser feito conforme o procedimento. Existe todo um rito para isso, né? Então foi exatamente isso que eu conversei aqui com eles. Em nenhum Então, o momento presidente pode ter declarado intenção, o presidente pode ter declarado intenção, mas não existe a ordem. Não existe a ordem. Pode ter sido uma intenção, algo assim, mas não existe nenhuma ordem concreta nesse sentido ainda. Ministro, me desculpa, mas não tem como, senão eu perco meu emprego, não perguntar para o senhor sobre o INPE. O senhor foi criticado aqui, especialmente pela oposição, não respondeu porque não era obrigado a responder. Aqui também não é, mas faz esse favor para a gente. O que foi a gota d'água para que houvesse essa ruptura no mandato do ex-presidente do INPE e essa mudança tão brusca depois dele ter dito que não sairia? Veja só, o INPE é uma das nossas instituições que nós temos um grande apreço. Obviamente, pela minha própria história, né, a ligação com o INPE é muito grande. E é uma instituição que já tem esses dois sistemas operando há bastante tempo, o PRODES e o DETER. O PRODES ele é usado para desmatamento, né, o resultado deve sair muito em breve, e do ano anterior, né, lembrando que tem um tempo todo de processamento preciso sobre isso. E o DETER é uma movimentação rápida, apenas como alerta, né, suspeita de desmatamento. Então ele é para ser usado como isso, e não como índice de desmatamento. Dito isso, né, o que existe é que o INPE já tem feito esse trabalho há bastante tempo, e agora nós temos, o que nós temos? Nós temos o INPE como fornecedor e o IBAMA como cliente. O cliente pediu que nós tivemos uma reunião na semana passada, colocando fornecedor e cliente juntos, e o IBAMA pediu que fossem feitas modificações dentro das técnicas de imageamento, ou seja, ampliar o número de satélites para que a gente tenha um tempo mais rápido, vamos dizer assim, para a atuação do IBAMA operar mais rápido. Além disso, essa análise ser feita de forma que os dados eles fiquem de uma disposição mais simples ou mais aplicável para o que o IBAMA pretende fazer agora, e a gente atende ao cliente. A gente vai trabalhar junto com o IBAMA para fazer isso. Não quer dizer que os dados do INPE sejam dados incorretos ou nada disso. Isso já tem sido feito há bastante tempo. O INPE já demonstrou, esses sistemas já demonstraram uma redução do desmatamento, e no final das contas o que a gente quer é reduzir esse desmatamento. Então, Vai trocar, haverá uma troca? Como é que foi essa conversa do senhor? Deixa eu só... Porque essa é a questão. O que foi a gota d'água? Deixa eu só prosseguir nessa parte, que o importante é que de tudo isso gerou melhoras. Ou seja, o sistema, esse trabalho conjunto do INPE com o IBAMA, Ministério de Ciência e Tecnologia, e o Ministério de Meio Ambiente, é muito propício, muito bom para o país em melhorar o sistema e reduzir esse desmatamento a partir daí. Não existe nenhum tipo, isso é a parte importante. O tipo de dados, como vai ser feito a entrega desses dados, depende do IBAMA. Talvez a gente faça como era feito até o ano passado, entregar os dados primeiro para o IBAMA, para que ele tenha tempo de ação e depois de 5 dias publicar, ou vai ser feito diretamente na página, com transparência, isso é importante, e os dados de desmatamento estão aí. Pode ser 20%, pode ser 2.000%, o fato é que a gente tem que trabalhar na solução do problema, que é reduzir esse desmatamento. Com relação ao Galvão, né, que é outro assunto, por incrível que pareça, porque eu conheço o Galvão há bastante tempo, então isso é um ponto importante. O pessoal estranhou, né, porque a nossa conversa ali foi muito boa na semana passada, e o que eu falei para ele foi exatamente isso. Falei, olha, se quando surgiu toda essa discussão, se você tivesse falado comigo, a gente podia ir junto lá com o presidente, conversar, ajustar essas coisas no diálogo, que era muito mais simples, trabalhar esse assunto com o Ministério junto. Mas como ele falou diretamente ao presidente, causou uma situação muito desconfortável para ele, desconfortável para mim também, né? E nessa situação não havia mais clima para que ele ficasse lá. Ele mesmo falou isso aí, ele ficou numa situação desconfortável para ficar, né? Você vê que na própria fala dele, quando ele saiu ali da nossa conversa, ele reiterou isso.
a vida continua, né? Ele é um ótimo pesquisador, é uma pessoa que a gente tem todo o respeito e continua e vai continuar, é importante disso, ele faz parte na cadeia nossa, em termos de cientistas no Brasil, é um dos tops, vamos dizer assim, então continuar dessa forma. E a gente escolheu então um substituto para ficar nesse período, até a gente fazer a chamada, né, da comissão de busca e o processo todo, né, o Dacton Policarpo Damião. O pessoal fala assim, mas por que é militar? Não, ele tem um currículo excelente, a parte militar não entrou nos critérios. O critério foi, primeiro, que conhecesse gestão, né, e é importante para uma situação como essa. Segundo, que ele conhecesse o INPE muito bem, né? Terceiro, que conhecesse de desmatamento, porque a gente está justamente no momento que precisa de alguém lá que conheça isso, para nos ajudar a trabalhar junto com o IBAMA de uma forma calma, uma forma feita com critérios, para que a gente tenha um sistema cada vez melhor no país. Ele não pode ser efetivado porque depende de lista tríplice? Tem uma lista tríplice a ser respeitada. Então, primeiro a gente tem um processo de busca, tem o comitê de busca, depois vai ter uma lista tríplice e a gente vai escolher dali. E os sistemas vão ser trocados? O DETER vai substituir o PRODES na liberação desses dados? Como é que vai ser? Então, essa é como que a gente vai analisar agora, que é um trabalho que vai ser feito em conjunto com o IBAMA. Né? Lembrar que esses sistemas eles têm um histórico, né? Então, quando você faz a mudança em qualquer sistema, você tem que achar uma maneira de convergir esse histórico, né? Para os dados não serem calculados de maneira completamente diferente, aí você perde a sequência histórica. Então, tudo isso vai ter que ser analisado junto com os pesquisadores, junto com as pessoas que realmente entendem disso. Eu não faço parte desse grupo, mas eu tenho pessoal muito bom nisso. Agora, essa crise com o INPE apareceu depois da divulgação dos dados de junho, num levantamento, né? Seria um aumento de 88% em relação a junho do ano passado. Agora, já tem uma matéria hoje dizendo que os dados de julho, o desmatamento em relação ao julho do ano passado aumentou 278%. Não pode gerar novas crises aí com o presidente? Olha, de novo, os dados são agora a melhor hora para que isso seja visto, porque nesse momento estão sendo avaliados, analisados em conjunto, então é bom de se ver isso acontecendo. Lembrando que os dados do DETER não são dados de desmatamento, são indícios, né, que podem ser ou não desmatamento. E outras coisas que eu pedi para que fosse colocado também nesse sistema como um todo, já que a gente está melhorando, vamos melhorar no conjunto, colocar outras layers, vamos chamar assim, outras camadas, onde mostrem o que é desmatamento legal, o que é desmatamento ilegal, onde estão essas fazendas e etc. Outros tipos de dados. Então, fazer várias layers, já que a gente vai melhorar o sistema, vamos melhorar para valer. Estava com dificuldade de recursos aí, eu tenho o Ministério do Meio Ambiente, agora pode ajudar a gente também.